Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Aleluia. Tá ruim. Capítulo 27 de Mateus, versículo 62. 27 e 62. Vamos fazer essa leitura todos nós? Vamos fazer esse compartilhamento de ler essa palavra? Vamos, todo mundo. No dia seguinte, vamos todo mundo? No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Capítulo 28 agora, versículo de número 11. 28, 11, do 11 ao 15, capítulo 28. E indo elas, vamos todo mundo, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Diga assim: só lamento. Tome o seu lugar. É lamentável, né? Um crime quase perfeito. Um crime quase perfeito. Quase perfeito. A beleza desse texto é que crimes perfeitos não existem. Crimes perfeitos não existem. Imagine você um crime que é gerado no núcleo do governo daquele tempo, no núcleo palaciano. Tem até uma certa semelhança com o nosso Brasil hoje, né? Tem até uma certa semelhança. Um crime estruturado no palácio, lá em cima, lá na cúpula. Um crime que tem uma associação de elementos. Há um palácio, há um governo romano e há uma religião estabelecida. E essa religião, em toda a sua estrutura eclesiástica, está fechada junto com esse crime. Fariseus, saduceus, todos os religiosos estão fechados nesse plano, nesse propósito. Além disso, esse crime tem um outro elemento que é a energia dele. É grande soma de dinheiro, é muito dinheiro. Quando você lê no texto aqui, grande soma de dinheiro, você não imagine pouca coisa, imagine um valor sem limite. Ou seja, tudo que precisar para que esse crime ele se consolide, vai ser consolidado. Grande soma de dinheiro, grande soma. Ou seja, tudo está perfeitamente montado para dar certo. Não tem como não dar certo. Porque você tem um governo
lá na cúpula. Ou seja, toda a estrutura de poder está fechada nisso. A religião que predomina naquele momento está fechada nisso. E dinheiro. Então você tem aqui os elementos praticamente perfeitos para um crime perfeito. Um crime perfeito. O diabo, ele não se cansa de ser diabo. O texto diz que essa mentira, esse crime, para eles, está valendo até hoje. Capítulo 28, segue sempre na sequência da fala. O texto diz que até hoje, divulgou-se essa versão, até hoje. Entre eles, essa versão, essa mentira, está valendo. E para nós? E para nós que não somos judeus? A mentira continua. A mentira continua. Qual é o grande elemento da Páscoa, da ressurreição hoje? Para o mundo não judeu, o mundo cristão. Para os outros, a gente não entra em tela, porque não seguem já outra estrada. O Islã e tantos outros. Mas para nós que somos cristãos, essa parte gigantesca da humanidade, para nós, o diabo conseguiu colocar, nessa mentira de grande dinheiro, conseguiu colocar um coelho. Conseguiu colocar um alimento que é espetacular, que é delicioso, que vem do cacau, que é o chocolate. Ele conseguiu botar lá o chocolate, o ovo de Páscoa, né? E ganhou até o nome, ovo de Páscoa, né? O ovo de chocolate. E eu fico pensando que essa mentira que envolve muito dinheiro, naquele tempo, muito dinheiro para contar uma história. Hoje, muito dinheiro de merchandise, muito dinheiro investido. Grandes corporações e corporações globais investem bilhões de dólares para massificar a propaganda da Páscoa, linkando ao coelho, linkando ao chocolate. Eu não vou proibir você de comer chocolate, porque eu como e eu gosto muito de chocolate. Mas a gente tem que fazer uma separação total dessa história. Não tem coelho na Páscoa, para começar a conversar. Na Páscoa tem um Cordeiro de Deus. Para começar não tem coelho. Não há coelho na Páscoa. Não há coelho na Páscoa, em nome de Jesus. Amém? E também em Israel, nesse tempo, também não havia o elemento cacau. Não havia a cultura do cacau. Havia tâmaras, havia muitas outras coisas. Menos cacau e menos chocolate, que é um alimento um tanto quanto bem mais moderno. E eu quero nessa manhã pensar contigo sobre isso. Porque às vezes a gente acaba não dimensionando a dimensão real desta dádiva chamada Páscoa, que para o judeu, Páscoa era pular por cima, ela começa lá no Egito, mas para nós é um túmulo que está vazio, é um Cristo que venceu a morte. E qual é o significado disso? Eu disse que é um crime quase perfeito, porque o apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta à igreja em Corinto, ele praticamente, ele destrói essa mentira. Capítulo 15, observe esse texto, e eu quero que você leia esse texto, para que você marque esse texto e nunca mais esqueça dele. Capítulo 15, olha o que ele vai dizer a partir do versículo de número 4, capítulo 15, versículo 4. Escute isso. E que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo aqui que ele, o Deus que se fez carne, ele morreu porque foi sepultado. Ninguém é sepultado vivo. Ele morreu. E ele foi sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Paulo está evidenciando aqui o valor desta palavra. A palavra já fazia essa declaração. Então, diga comigo assim: dinheiro, muito dinheiro, articulações políticas não podem prevalecer contra a palavra. Então, isso valeu para lá e isso vale para o Brasil. Isso valeu para lá e vale para o Brasil. A palavra vai prevalecer sempre. Amém? Vai prevalecer sempre. Agora, olha só, olha o que ele começa a falar a partir daí. Versículo 5 em diante. Parece que é uma fina, uma perfeita ironia contra aquela mentira. Uma desconstrução, uma explosão daquela mentira. Olha como é que ele começa. Ele começa assim. E apareceu a Cefas, a Pedro. E depois, aos 12. Diga comigo, vamos embora, diga. E apareceu a Cefas. E depois aos 12. É possível questionar isso. É possível questionar. Apareceu? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Apareceu aos 12. Apareceu aos 12. 12. Dá para questionar também. 12 a gente consegue manipular. Versículo 6, vamos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Aí ele bota uma pérola. Ele diz assim: de uma só vez. Diga, de uma só vez. Irmãos, combinar com um é fácil. Concorda? Combinar com 12 é fácil. Mas combinar com 500 numa vez só, aí não dá. Irmãos, combinar com 500 de uma vez. Essa pérola, esse é o detalhe. Porque se você apareceu a 500, quando? Não, um foi em Minas, o outro estava em Petrópolis, o outro estava na Dutra, o outro estava na linha amarela, mas quando foi? Um viu de manhã, um viu de tarde, um viu de noite. Mas 500 pessoas, de uma única vez, testemunhar isso, não tem como você achar que tem alguém mentindo nessa história. Então, Cefas, 12, aí ele dá uma progressão geométrica doida. 12, mais de 500. Aí não tem combinação. Porque você discute. Pera aí, vamos devagar. Pedro, como é que foi, Pedro? Conta a tua história. Conta essa história 3 vezes, para ver se você vai bater a história. 12 a gente bota dentro de uma Kombi. Dá para me enrolar. Mas mais de 500 de uma só vez. Aí como ele quer destruir tudo, a mentira, ele vai dizer assim: dos quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, dos mais de 500, a maioria está tudo vivo aí. Então, se alguém tem dúvida que ele ressurgiu, você tem quase 500 pessoas para você perguntar e você vai ouvir a mesma palavra: ele está vivo. Ele está vivo. Mais de 500, irmãos, é muita gente, mais de 500. Versículo 7. Depois dos mais de 500, foi visto por Tiago. Mais tarde, ou seja, depois e mais tarde. Ou seja, são tempos distintos. Tempos distintos. Um tempo, 2 tempos, mais tarde. Agora mais tarde, foi visto por todos os apóstolos. Versículo 8. Diga comigo agora. E afinal, depois de todos, depois de 1, depois de 12, depois de mais de 500, depois dos apóstolos, depois de Tiago, depois de tudo isso, e afinal, depois de todos, foi visto por mim, como um nascido fora do tempo. Então, esse crime quase perfeito, ele foi desfeito, ele foi anulado, ele foi desconstruído. O detalhe, irmãos, é que como o diabo, ele não tem como mais tentar dizer que ele não ressurgiu. E olha, escute uma coisa,
o único líder de uma grande religião, nós temos alguns no mundo, o único que tem essa característica, que reviveu, que está vivo, é Jesus. Maomé está morto. Confúcio está morto. O primeiro papa da igreja, segundo Roma, está morto. O único que pode dizer, que pode afirmar que ele está vivo, é Cristo. Isso. É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus. Há um testemunho de um muçulmano praticante em toda o credo do Islã, do Alcorão, e que provou e que passou por uma conversão. Você pesquisa isso, você vai ler isso. E ele teve um encontro com Deus. E ele deixou o Islã e abraçou o cristianismo, abraçou a Cristo. E ele conta no testemunho dele que a coisa aconteceu assim, não foi ninguém que pregou para ele, não foi nenhum culto que ele foi. Ele conta que ele estava andando numa estrada com uma crise dentro dele muito grande, aquele conflito interno em que parece que tudo está fora do lugar, querendo uma razão da vida, querendo entender se ele está certo, se está errado, se a fé que ele abraça desde criança é isso mesmo, porque ele não tinha paz. E ele conta que, andando naquela estrada da vida, depois de andar muito, ele chegou numa bifurcação. E quando ele chegou numa bifurcação é aquele Y, ele vem aqui e tinha uma para cá e uma para lá. E quando ele chega naquela bifurcação, de longe, eu vou ter que decidir, e como eu decido? E quando ele chegou lá, ele conta que tinha dois homens naquela bifurcação. E ele foi para o primeiro e perguntou para o primeiro: amigo, qual é o caminho certo? É esse ou esse? E o homem está impávido. O homem está parado. Fica de pé aqui, pastor. Parado. Amigo. O homem está parado. Aí ele olhou e disse: uau, ele está morto. Ele está morto. Não mexe o olho não, você está morto, cara. Ele está morto. Aí ele desistiu do morto. E havia o outro homem, fica de pé, pastor Moura. E ele falou assim: amigo, qual é o caminho que eu devo seguir? Fala esse. Uau! Aí ele pergunta: o que você faria se você para numa bifurcação da vida e você tem duas opções? Um está morto e o está vivo. Você seguiria qual opinião? A do vivo? Aí ele diz: por isso eu recebi Jesus. Por isso eu deixei o Islã. Eu deixei o Islã porque ele me encontrou. Eu perguntei a ele e as mãos feridas disse: o caminho é esse. Por isso eu deixei o Islã. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, nesta manhã eu tenho um pedido a fazer a você, e quero fazer esse pedido a você a partir de uma palavra que Paulo faz, que Paulo declara na carta aos Filipenses. E eu quero que você abra comigo a carta aos Filipenses e vamos ver uma coisa interessante que o apóstolo Paulo, é uma preciosidade. A gente lê isso, a gente passa por cima e a gente não vive o melhor de Deus nessa terra. Capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3. Ele começa a fazer uma narrativa, ele começa assim, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Isso aí chama-se autojustiça. Agora ele vai contar por que ele ele mudou a ideia dele.
Olha só, circuncidado ao 8º dia, padrão do padrão, da linhagem de Israel, padrão do padrão, da tribo de Benjamim, padrão do padrão, hebreu de hebreus, ou seja, ele usar essa nomenclatura, hebreu de hebreus, ele está dizendo assim, eu sou a fina flor desse povo, a fina flor, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, zeloso, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele usa um adjetivo que só ele teve a coragem de usar, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível, a justiça da lei, eu sou irrepreensível, ou seja, ninguém pode apontar o dedo para mim, porque eu sou irrepreensível. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Encontrei alguma coisa melhor. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, eu larguei todas as coisas e as considero como refúgio, como estrume, como lixo, eu as considero como lixo, para o quê? Ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça, o quê? Lê para mim, o que ele diz? Uma mentira quase perfeita, ela é muito ampla, e dentre a amplitude dessa mentira quase perfeita, uma tem estado presente em muitos de nós. Lá no fundo do nosso ser, a gente sempre acha que há um pouco de justiça própria em nós. Da maneira que nós somos, da educação que nós tivemos, a gente tem que lutar muito, irmãos, para não permitir que esse negocinho chamado justiça própria ocupe um espaço dentro de nós. A justiça própria que procede da lei. A lei é um exercício, é aquilo que eu treino, é aquilo que eu pratico, eu acabo ficando bom naquilo. Hein? Eu pratico tanto que eu acabo ficando bom naquilo. Mas eu quero dizer que a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, é baseada na fé. Vamos. Aí ele coloca essa expressão e eu quero parar nessa expressão. Grife essa expressão. Para o conhecer. Para o conhecer. Grife isso numa cor. E ele coloca uma vírgula e vai dizer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Não está difícil, não está difícil. Não está difícil. O apóstolo Paulo está apresentando aqui uma verdade que está dividida em duas características, em dois aspectos. A primeira, ele diz assim, olha, eu fiz tudo isso para conhecer Ele. Tudo que eu fiz foi para estar nele, eu quero conhecer Ele. Eu quero conhecer Ele. Eu quero conhecer Ele enquanto o Emanuel, o Cristo, o Deus entre nós. Eu quero conhecer Ele enquanto o seu caráter, a sua vida. Eu quero conhecer. Mas eu quero mais. Eu quero também conhecer o poder da sua ressurreição. Porque quando eu conheço Ele em pessoa. Mas quando eu conheço Ele e o poder da sua ressurreição, eu vivo a obra dele na minha vida. Quando eu vivo o poder, quando eu conheço o poder da sua ressurreição, eu não conheço a história da ressurreição nele. Eu vou conhecer o poder da ressurreição, que ele como primícia iniciou, e eu vivo aqui hoje. E eu vivo aqui hoje. É difícil isso? É um pouquinho, eu sei que é um pouco difícil.
conheço o poder da ressurreição, eu me torno cristão, mas ele está lá e eu estou aqui. Eu me pareço com o ladrão da cruz. Ei, seu doido, não fala assim dele, porque ele nada fez. Eu e você merecemos estar aqui. Lindo. Aí ele fala assim: Senhor, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Senhor, lembra de mim, lembra de mim. E Jesus diz para ele o que Paulo está falando. Uau, tu me conhece? Tu me conhece? Só não bato palmas para você porque eu estou com as mãos pregadas. Mas, olha, Pai, Ele me conhece. Hoje, tu estarás comigo no meu reino. Tu vai conhecer agora o poder da ressurreição. Isso é simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. Pastor, a ficha não caiu ainda. Eu sei que é difícil. Porque se você não conhece o poder da... Coloque em outra cor. Coloque em outra coisa. Diga, e o poder da sua ressurreição. Eu vejo ele cada vez mais longe. Pastor Danilo, fica em pé ali naquela ponta ali. Simpático, alto, forte, bonito. Ele está no Mensageiro da Paz dessa semana, hein? Compra para ver a reportagem dele. Faz assim. Assim. Sabe, a gente tem uma relação com ele assim, ó. Lá está Jesus. Ei! Tu é o Cristo! Tu é o Cristo! Verdadeiramente tu é o Filho de Deus! Tu é o Filho de Deus! Tu é filho de Deus! Nunca pecou. É o Cristo. Esse cara é o Cristo. Ele é o Cristo. Legal. Pergunta para assim, e aí? Não, ele é o Cristo. Falei você. Tô mal. Tô mal porque o pecado está acabando comigo. Tô mal. Olha, para o conhecer é a primeira parte. Mas eu preciso conhecer o poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição, diga assim, começa nele e chega em mim. Diga, começa nele e chega em mim. Quando eu conheço o poder da ressurreição, eu vou dizer, meu irmão, tu é Deus, tu é o Filho de Deus, tu venceu a morte e o pecado, mas o que tu fez, chegou a mim, eu nasci de novo. Eu queria ouvir um brado nessa manhã, dessa igreja, diga assim, eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Diga assim, eu vivo o poder da ressurreição. Eu vivo. Se você está vivendo isso, dá um glória a Deus aí, por favor, meu irmão. Eu vivo o poder da ressurreição. A cada dia, diga a cada dia, eu vivo o poder da ressurreição. Declara isso. A cada dia eu vivo o poder da ressurreição. A cada dia eu vivo o poder da ressurreição. Mas pastor, como pastor? Nos teus méritos? Não, na justiça dele. Deixa-me dar para você aqui, não é a minha praia, mas esse texto precisa fazer isso. Resultados da ressurreição. O que essa ressurreição trouxe para nós? Não foi chocolate. Amém? Não foi... Não estou dizendo para você não comer, coma bastante. E coma o do bom, aquele bom, não come chocolate branco, não usa não, que é muita química. Mas usa aquele bom. Deita, pode usar, você vai gostar, é energia. Irmãos, 6 aspectos da ressurreição. Diga comigo assim, o pecado foi pago. Coloque na tela Isaías, você conhece, Isaías 53:5. O pecado foi pago. Isaías 53:15. É apenas um versículo. Diga assim, mas ele
foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Diga, o poder da ressurreição está em mim. O poder da ressurreição está em mim. Está em mim, está em mim. Mas você não era aquele maconheiro, aquele bêbado? Tu não era aquele cara bandido? Era. Mas você agora está com Bíblia? O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Mas você não era aquela garota lá da esquina, lá que rodava a bolsa? Era. Mas você está com a Bíblia? É. Mas como assim? O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Mas você não era aquele macumbeiro? Você não era aquele pai de santo? Era. Mas você não estava aquele charuto? Estava. Você não estava lá com aquele Jorge do cavalo? Estava. Você agora está cantando? É o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. O poder pelas suas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Irmãos, a ressurreição, Jesus não foi o primeiro que saiu da morte. Não foi. Você sabe, você estuda a Bíblia. Você estuda a Bíblia. A Bíblia tem muita gente que saiu da morte. Ou não tem? Um defunto, coitado, mortinho da Silva. Só porque jogou um crente em cima dele, ele ressuscitou. Ressuscitou. Lázaro estava fedendo, decomposição já total. Tira a pedra, Lázaro! E Lázaro sai para a vida. O filho da viúva de Naim, mortinho da Silva. Irmão, o coveiro ficou chateado, ia ganhar a gorjeta. Estava levando lá para enterrar o garoto lá, o coveiro já ganhando lá a moedinha. Aí olhou, ué, o enterro voltou? Vai enterrar em casa? Não, o defunto está andando. Como andando? Está andando, olha. Voltou andando. Então, irmão, muita gente saiu da morte para a vida. A diferença é uma só. Todo mundo que ressuscitou. Todo mundo que ressuscitou. Ressuscitou igualzinho à maneira pela qual tinha morrido. Vou facilitar. Lázaro tinha uma natureza em pecado. Ficou doente em pecado. Morreu em pecado. Foi enterrado em pecado. Quando Lázaro é ressuscitado pelo Senhor, ele não sai glorificado. Ele sai o quê? Diga, o mesmo Lázaro de antes. E vai morrer daqui a pouco novamente. Não vou te enganar não. Daqui a pouco morre novamente. O filho da viúva de Naim morreu novamente. Não deu sorte, porque Jesus não encontrou, aí morreu de vez. Estou brincando contigo. Mas morreu de novo. Todo mundo que morreu, ressuscitou, morreu de novo, mas ressuscitou em pecado. O único que morreu sem pecado e ressurgiu em glória é Jesus. Porque todos os pecados que ele morreu não eram dele, eram meu, teu, eram nosso. Os pecados de toda a humanidade Deus botou em cima dele. Pá! E ele trouxe sobre ele todos os nossos pecados, que não eram deles, mas como ele estava sem pecado, ele era o Cordeiro perfeito, ele era a Páscoa perfeita, ele era o Cordeiro de Deus perfeito, sem mancha e sem mácula. Ele morre e ele levanta em glória, e sabe, irmãos, nunca mais volta a morrer, porque ele agora tem o seu corpo em glória, agora ele é o Deus pleno, agora ele é o Deus absoluto. Então a primeira verdade da ressurreição é essa, ele nos deu a bênção, ele nos deu a vida, a mim e a você. Então essa é a grande verdade. Verdade número 2, fomos aceitos por Cristo. Diga assim, somos aceitos pelo poder da ressurreição, pelo poder que ele tomou o meu pecado, e por causa disso eu sou aceito por ele. Coloca o texto de Efésios, olha esse texto que Paulo vai falar na carta aos Efésios. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós recebemos de graça isso. A terceira verdade, irmãos, é vitória sobre os hábitos pecaminosos. O Calvário tem isso, a ressurreição tem isso. E essa talvez seja uma coisa muito especial para essa manhã. Diga, vitória
sobre os hábitos pecaminosos. A ressurreição produz isso, irmãos. A ressurreição, o poder da ressurreição é fazer morrer a velha natureza e a nova natureza nascer todo dia. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Verdadeiramente, quem está aqui hoje, que diz assim, pastor, devagarzinho, mas eu tenho melhorado. Quem está aqui hoje? É o poder da ressurreição. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que trapaceava, não trapassa mais. Aquele que era grosso, estúpido, não está melhorando. Está melhorando. Está melhorando. Eu quero declarar que você está melhorando. E você não está melhorando por tua força de vontade. Você está melhorando porque o poder da ressurreição está aí. O poder da ressurreição, o poder. Romanos capítulo 6, versículo 6. Olha essa palavra, irmãos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso, o quê? Velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. O meu, o teu, o nosso velho homem foi crucificado com ele. O meu, o teu, o nosso velho homem. O que é isso, pastor? É os velhos hábitos. É os velhos hábitos, é os velhos hábitos. Hoje fizemos esse batismo, foi tão lindo. Você viu lá o Ran, né? O Rans que foi batizado hoje. O Rans já está cantando no coral. Fica de pé, Rans. Olha aqui, olha a alegria dele, irmão. Olha lá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Alegria dele. Alegria dele. A mãe falou assim, pastor, meu filho tem vontade de se batizar. Ah, meu Deus. Não vai batizar, não pode. Está repreendido. Está repreendido. Vamos batizar ele. Alegria dentro dele, alegria dentro dele. Aleluia. Irmãos, o poder da ressurreição, ele vai nos limpando desses velhos hábitos que a vida trouxe para nós. A vida trouxe para nós o cotidiano, a maneira, onde nós somos criados, aquelas coisas. Todo mundo aqui, irmãos, quando para e diz assim, meu Deus, eu já fui bem pior. Eu creio que todo mundo aqui, eu já fui bem pior. Eu já fui um cara bem pior. Aí você olha assim, meu Deus, caramba, eu sem perceber, eu estou ficando um pouco melhor. Eu estou ficando um pouco melhor. É aquela politriz que dá polimento. É tão bonito ver alguém trabalhar com cobre, com metal. Ele passa lá aquela lixadeira, aí você, mas daqui a pouco começa a brilhar. Irmãos, Deus tem isso e está passando isso em nós. O poder da ressurreição, o poder da ressurreição, o poder da ressurreição, é o poder. Todo dia nós provamos isso, irmãos. Todo dia a gente prova esse poder da ressurreição. Todo dia a gente prova isso, todo dia. E Paulo diz, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. E a velha natureza está morrendo. E a gente todo dia está vindo diferente. E para melhor, no nome de Jesus. Outra coisa do poder da ressurreição, o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 2:20, que é viver o íntimo, viver Cristo no nosso íntimo. Olha só, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Então eu quero conhecê-lo, mas eu quero conhecer também o poder da sua ressurreição. O poder da sua, porque eu não quero ficar só na teoria, eu não quero só ser um teórico. Eu não quero falar sobre Jesus numa teoria. Qual é o grande problema da igreja de Roma? É que conhece a história, o tal do Jesus histórico, conhece aquele homem, mas não conhece o poder da ressurreição, porque o poder da ressurreição nos faz viver numa nova dimensão.
O poder da ressurreição, ele nos faz entrar numa outra atmosfera, nos faz ficar diferente. O poder da ressurreição. Vivendo o culto no íntimo. Número 5, eu posso, Romanos capítulo 8, versículo 32, coloque isso aqui agora. Eu posso confiar no seu amor. Olha só, aquele que não poupou a seu próprio filho, não poupou a Jesus, o unigênito, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, o poder da ressurreição é que mantém nosso passaporte em dia. O poder da ressurreição é que mantém o nosso passaporte válido. O poder da ressurreição é que nos faz andar de cabeça erguida e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei. É esse poder da ressurreição que nos dá a certeza absoluta que Ele está vivo. Se eu perguntar a qualquer cristão maduro, onde está Jesus? Qualquer cristão, em qualquer língua, em qualquer parte do mundo vai dizer assim: hã? Qual é a pergunta? Onde está Jesus? Ele vai fazer assim, ó, aqui. Amém ou não amém? Quer ver? Onde está Jesus? Está aqui. Mas como assim? É um cordão de ouro? Não, ele está vivo. Ele está vivo. Lá fora tem que fazer um Cristo de ouro. Um Cristo de ouro. Ele está vivo. Você já viu como é que é o Cristo da igreja de Roma? É um Cristo sofredor. É um Cristo pregado no madeiro. Por que nós não temos esse Cristo aqui? Por uma razão. Aquela cena já passou. Se você tem alguém em casa que ficou doente, ficou na UTI, no oxigênio, na UTI, ligada a 500 aparelhos, você faz uma foto, um selfie, e bota um quadro na tua sala? Que isso? É que ele estava na UTI, todo quebrado, desenganado. É assim que tu faz? Não. Eu até tenho uma foto do meu paizinho, lá no hospital, mas é coisa de filho, papai. Rostinho colado no rosto dele, fiz uma foto. Mas não quero aquela. Se você for no meu escritório, a foto que eu tenho dele é bonitão, de terno, em pé, e eu ali, na frente dele. Essa é a imagem que eu quero ter dele. Sabe por que não tem um Cristo? Não é porque nós não gostamos dele. Porque essa foto já está velha. A gente tem uma foto nova. Ressurreta em glória. Ressurreta em glória. Ressurreta. A nossa foto, essa foto é velha. Essa foto é velha. Essa foto é dele atropelado numas canavabes. Essa é velha. A que eu tenho é um Cristo de glória, ressurreto e poderoso. Essa é a foto nova. Essa é a nova. Então está aí, posso confiar no seu amor por mim. Eu posso confiar. E a sexta bênção da ressurreição da Páscoa é essa: eu tenho agora uma mensagem para compartilhar. E o que a igreja está fazendo pouco. A gente ouve o tempo todo: Feliz Páscoa, e até fala, mas está incompleto. Diga assim: está incompleto. Está incompleto isso. O que é Feliz Páscoa? É bombom garoto? Hang-Daz? O que é Feliz Páscoa? Eu não sei, não é nada. É uma minhoca que não é nada. O que é Feliz Páscoa? Eu não sei. Eu tenho que completar isso. Viva o milagre da ressurreição. Eu tenho que completar isso. Viva o milagre do novo nascimento. Viva o milagre porque ele está vivo, e porque ele está vivo você também pode viver. Viva esse milagre. Mateus capítulo 28, olha o que vai dizer aqui esse texto 6 e 7. Olha o brado: ele não está aqui! Ele não está aqui! Ressuscitou, como tinha dito! Ele não está aqui! Que mensagem! Essa é a grande mensagem que vai terminar Mateus. Ele não está aqui! Ele não está aqui! Eu não tenho que ir procurar no cemitério. Ele não está lá. Já pensou se fosse aqui no Caju? Você ia para o Caju, meu irmão? O que foi? Enterraram ele aqui. Mas como assim enterrado? Está vivo. Sai desse negócio, menino. Versículo 7. E depois depressa,
E dizei aos discípulos que ele o quê? Então, em vez de Feliz Páscoa, diz assim, ele ressuscitou. E nós vamos juntos. Ele ressuscitou e a gente tá nessa mesma direção. Ele ressuscitou e nós estamos indo no mesmo caminho. Ele ressuscitou e nós estamos juntos. Estamos no reboque. Ele vai, irmãos. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Essa expressão é linda. E vai na frente de vocês para a Galileia. Ali o vereis. É como eu vos digo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Irmãos, Feliz Páscoa está dizendo o quê? Eu não sei. Não sei. Feliz Páscoa, não sei. E depois? Não sei, Feliz Páscoa. Depois você te dou um chocolate meio amargo. Bacana. Não, mas depois? Não sei. Ele ressuscitou. Ele, irmãos, é o único líder, se é que se pode falar, de uma grande religião, que é o cristianismo, que está vivo. Maomé está morto. Confúcio está morto. E tudo que você quiser pensar está tudo morto. Morto. Só tem os restos mortais. Mas ele está vivo. E porque ele está vivo, nós vamos viver. E porque ele provou a ressurreição, nós vamos ressurgir também. Porque essa bênção é para mim e para você. Então eu quero conhecer a ele e quero conhecer o poder da sua ressurreição. É quando eu conheço o poder da ressurreição, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você hoje. Que você hoje pode deixar o cigarro. É o poder da ressurreição que vai te capacitar para você deixar a mentira. É o poder da ressurreição que vai fazer você se livrar desse tormento do inferno contra a tua vida. É o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição que vai mudar a tua história. É o poder da ressurreição. E eu quero que você acredite nisso. O poder da ressurreição vai apagar os velhos hábitos. Pastor, é que eu fui assim a vida toda. Foi até passar pela ressurreição. Porque quando passou pela ressurreição, você vive diferente. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova, e as coisas velhas, e tudo se fez novo. Poder da ressurreição. Você crê nisso hoje no nome de Jesus? Sentado como estamos, eu queria que você fizesse tivesse um diálogo com o Senhor. O que está te incomodando ainda na tua vida? O que tem te incomodado? Preste atenção no que eu estou falando contigo. O que tem te incomodado? Pastor, no teu íntimo, pastor, eu ainda, vez por outra, me pego mentindo. Pastor, vez por outra, ainda tenho vontade de acender um cigarro. Vez por outra, eu ainda me pego fazendo uma coisa que eu não queria fazer mais. Eu não queria fazer mais. Eu queria que você agora sentado como você está. Conversa com Deus agora. Diz, Deus, eu te conheço. Eu te conheço. Eu tenho andado na igreja, mas Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Vez por outra eu estou repetindo a mesma miséria que eu já disse para mim que era a última vez quando eu fiz lá atrás. Novamente eu fiz. O que leva alguém a ter constantes recaídas. Eu não quero que você interprete mal, pelo amor de Deus. Mas eu bebi, usei droga até janeiro de 74. Quando ele me alcançou, aquele velho homem morreu, ficou lá atrás. Pastor, toda hora, pastor, eu estou recaindo. Você conhece a Bíblia? Conhece em aspa, né? Você conhece o Cristo? Você não está cultuando a Maomé, nem a Buda, nem a ninguém. Mas falta o poder da ressurreição para controlar o teu temperamento, para controlar o teu íntimo. E eu quero que você hoje diga, Deus,
nesse domingo, que o calendário chama de domingo da ressurreição, da paz. Deus, eu quero te conhecer e provar desse novo nascimento. Eu quero provar dessa mudança, eu quero provar dessa dádiva de Isaías 53, que diz que o meu pecado foi resolvido, meu pecado foi levado. Eu quero provar isso na minha alma, eu preciso, eu quero viver isso agora. Eu quero orar por você hoje. Eu vou dizer uma coisa para você. Paulo, ele conseguiu de Deus uma revelação de 3 ações verbais que ele flexionou-as no tempo do imperativo. E eu quero que você, para a gente levantar um clamor, fique de pé logo, coloque na tela, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33, 32, 33, 33 e 34. Olha esse texto. 33. Grife essa expressão. Não vos enganeis. Grife essa expressão. Não vos enganeis. Grife isso. A ressurreição produz em nós a vitória contra o auto-engano. Não vos enganeis. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Pare de se enganar. O poder da ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição é esse. A partir desse conhecimento, eu não vou mais aceitar o auto-engano. Não vos enganeis. Ele vai dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. 34. Grife essa expressão. Olha o tempo verbal do verbo tornar. Tornai-vos à sobriedade. Grife isso. Tornai-vos à sobriedade. Tornar a sobriedade, eu posso trocar por uma palavra, ficar mais fácil. Acorde. Diga, acorde. Tornem-se. Porque senão você vai passar 30 anos numa igreja evangélica, dormindo. Acorde. 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 A ressurreição, ela veio para fazer você acordar. Acorde. Diga para quem está à direita, atrás, diga assim, acorde. Acorde, acorde, acorde. Lucas 15 fala do filho pródigo. Mas o irmão do filho pródigo estava, diga, na casa do pai, obedecendo o pai. Nunca desobedeceu. Cumpria tudo. Trabalhava muito. Mas estava dormindo. Dormindo na casa do pai. Ele representa a multidão de cristãos que não faltam culto, mas estão dormindo. Estão dormindo. Paulo vai usar aqui 3 formas, três verbos imperativos. Não se engane, acordem, tornai-vos à sobriedade. O que é um sóbrio? É um bêbado. O que é um sóbrio? É alguém que está em alfa. Acorda. O que nos tira a sobriedade? Dinheiro, fama, vaidade, luxúria. O que nos tira da sobriedade? Meu Deus, tornai-vos à sobriedade. Acorda. Terceira forma imperativa. A ressurreição, 3 pontinhos. 3 pontinhos. Não se engane, acorde. E a terceira e última para ele botar a cereja no bolo. Olha o tempo do verbo pecar aqui. Não pequeis. Grife essa expressão.
E não pequeis. E não pequeis. E não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de, isto digo para vergonha vossa. Conhecimento de Deus é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Então eu diria que ressurreição, Páscoa, ela pode estar construída em 3 pilares. Pare de se enganar. Não acredite na mentira. Não se deixe levar com essa mentira. Pare de se enganar. Acorde e pare de pecar. Diga parar de pecar. Parar de pecar. A gente está banalizando o pecado. Para a gente, pecado é ir para um motel. Não, pecado é estar fazendo coisa que não deve, também é pecado. Pecado é estar ofendendo, também é pecado. Ou não é pecado? Pecado é atrapalhar alguém, também é pecado. Ou não é pecado? Pecado é parar o carro naquela vaga de deficiente. Aqui tem uma cadeira de roda aqui. Ah, mas é rapidinho, é pecado. É pecado. É pecado. É pecado. É pecado. Tornai-vos a sobriedade. Não peques. Coloca os 3 na tela, então, para uma tela só. Coloca os 3 dessa aí. Coloca os 3 na tela. Não se engane. Não se engane. Acorde e pare de pecar. Aí vamos viver a Páscoa. Aí vamos viver a Páscoa. Você lembra lá no Egito? Cada um prepara, uma família prepara um cordeiro, hein? Prepara o cordeiro, deixa todo mundo pronto e passa asperge o sangue no umbral da porta. Ah, não é bem assim não. Não é bem assim. Eu acho que vai ser assim sim. Leva isso com atenção, leva isso. Tornai-vos a sobriedade, acorde e não peques. Eu quero fazer uma oração, quero clamar, você que está conosco aí. Olha que lindo, Lisboa, Porto, Irlanda, Dublin, Flórida e tantos estados do Brasil. Essa palavra vale para mim e para você. Diga assim, ressurreição é a dádiva de Deus para ser vivida todo dia. Todo dia. Todo dia. Vamos orar, irmãos. Eu quero fazer um pedido a você, pastor. Eu tenho uma área, pastor, que ainda não resolveu ainda. E você vai dizer, Deus, eu vou entrar numa batalha agora, porque essa área vai ter que ser tratada. Essa área vai ser tratada. As Marias foram com especiarias ao túmulo de Jesus, elas têm uma preocupação. A preocupação delas é quem vai tirar a pedra. Ele já está vivo, ele já ressuscitou, ele já saiu. Quem vai nos tirar a pedra? Irmãos, a gente está às vezes colocando preocupação em coisa que está meio equivocada. Teu problema não é a pedra, teu problema é uma coisa que você ainda não percebeu. Você ainda não entendeu. Aí onde você está, eu queria que você se desconectasse de tudo, de todo mundo ao teu lado, e falasse agora com Deus e dissesse, Senhor, eu preciso escapar do engano, do meu auto-engano. Eu preciso acordar. E eu preciso, Deus, ter forças para parar de pecar. Eu preciso disso. Eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim, Jaime. Você precisa disso. Você precisa vencer esse auto-engano. Irmãos, o auto-engano nos destrói. O auto-engano nos faz pensar que somos a fina flor. O auto-engano nos faz pensar que nós somos acima da média. O auto-engano nos faz pensar que nós somos o cara. A gente acredita nisso. O auto-engano é nosso maior adversário. Nós precisamos acordar.
acordar para a fé, acordar para a palavra, acordar para Deus, acordar para a família, acordar para a vida, que precisa acordar. Deus, 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 me torne sóbrio, Deus, sóbrio. Pai, eu preciso viver a sobriedade, rápido. Senhor, me ajuda a não pecar. Me ajuda, Deus, a enfrentar o pecado. Me ajuda. Pai querido, eu oro nesta manhã, por mim e por cada filho teu aqui, e por essa quantidade, Deus, que está conosco agora. Senhor, a ressurreição, Deus querido, ela não pode apenas, Pai, ser um fato lá de Israel. Ela tem que ser um fato aqui hoje em mim. Ela tem que ser dentro de mim agora. Ela tem que acontecer comigo aqui agora. Eu tenho que viver, eu preciso viver, eu necessito viver, ó Deus, a vida de Cristo agora em mim, um Cristo ressurreto, um Cristo vivo. Deus, faz isso agora, ó Pai, que o velho homem, literalmente, definitivamente, ele fique, Pai, sepultado, ó Deus, que o velho homem morra, que o velho homem fique, Pai, fique no passado, em nome de Jesus, que eu possa dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, um Cristo ressurreto, poderoso, cheio de glória, glorificado, um Cristo de vida poderoso agora. Senhor, em nome de Jesus, faz isso acontecer em cada um aqui agora, um Cristo ressurreto, e que cada um dessa igreja, que cada um agora conosco, Portugal, Porto, Irlanda, aonde você está, você repita esse brado agora, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim agora, e a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele pagou o meu preço, Ele pagou o meu preço, Ele pagou o preço do meu pecado, o meu pecado foi pago por Ele, e eu creio nisso. Eu fui justificado, eu fui regenerado, eu estou agora no caminho da santificação, eu estou lutando todo dia para viver uma vida em santidade diante dEle. É isso que nós estamos fazendo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, diga ressurreição, em mim, ressurreição, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em você. Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão, em nome de Jesus.